Então, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto. Primeiro, eu quero me apresentar. Eu sou médica, sou mãe, sou esposa, sou consciencióloga desde 1996 e me interessa muito o estudo das relações humanas. A ideia de escrever um pouco sobre esse assunto e poder falar e poder fazer essa webconference partiu do meu prazer de estudar as relações humanas. E eu estou sempre buscando entender mais sobre o comportamento humano, sobre as relações humanas, porque é a partir daí que eu entendo que eu vou estar me qualificando e buscando o que eu puder em termos de evolução pessoal, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a me interessar pelo estudo das relações autênticas. E nós vamos ver, assim, durante a conferência, durante a nossa palestra aqui, a gente vai procurar entender um pouco mais se existe de fato as relações autênticas, quais são as relações autênticas e como que a gente faz para chegar na condição das relações autênticas, ok? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é a gente definir qual é a nossa área de atuação, qual que é o nosso o espaço que nós vamos delinear para a gente poder estar conversando sobre esse assunto. Por quê? Porque atualmente várias linhas de conhecimento elas falam sobre o comportamento humano e sobre as interrelações. E aqui eu quero abordar principalmente não, especificamente dentro da conscienciologia, dentro do paradigma consciencial. Então, para a gente entender o que é o paradigma consciencial, para a gente entender a consciência que somos eu, somos você, somos cada um de nós, eu vou falar um pouquinho quais são as bases do paradigma consciencial, porque nós vamos estar conversando dentro desse paradigma, tá? A primeira coisa que eu quero dizer, a conscienciologia é uma ciência que estuda a consciência e hoje, em todas as localidades onde a gente está desenvolvendo alguma atividade da conscienciologia, nós temos o princípio da descrença. Então, o princípio da descrença, talvez para quem está na web não consiga enxergar, mas ele está aqui na nossa salinha, e está dizendo o seguinte: não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informarem aqui na Juriscons. Juriscons é essa instituição onde nós estamos atuando hoje, nesse momento. Então, não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informarem aqui no Juriscons. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Então, eu convido a todos a terem ao máximo a criticidade de vocês com relação a tudo que a gente vai conversar aqui, tá? Então, vamos ver aqui quais são os paradigmas, quais são as bases do paradigma consciencial, porque nós vamos estar conversando dentro do paradigma consciencial. Então, a primeira delas é a condição dos múltiplos veículos de manifestação. A gente tem 4 veículos de manifestação. A gente tem o soma, que é esse corpo físico, esse corpo de ossos, carnes e tudo mais, e é um veículo que a gente... é o veículo mais rústico da consciência, mas ele já é um veículo que a gente usa para nos comunicarmos. E nós vamos ver que nas relações, principalmente para as relações autênticas, a gente utiliza muito a comunicação. Então, se a gente pensasse um piscar de olho, um não, isso aqui já comunica muita coisa, né? Ó, isso aqui comunica, né? Então, uma jogada de ombro. Então, toda a movimentação que o soma faz, ele já comunica alguma coisa. E comunica alguma coisa para alguém que está nos vendo. E essa comunicação, ela vai fazer parte das relações. Ela vai alimentar ou vai fragilizar as relações humanas. Então, a importância do soma, que é o primeiro veículo que a manifestação, que a consciência usa para se manifestar, dentro da condição aqui do nosso tema, que são das relações autênticas.
O segundo veículo de manifestação que a consciência utiliza é o holochakra, que é o veículo energético, que é o veículo que dá vida ao soma que vai ser utilizado pela consciência. O terceiro veículo de manifestação que a gente tem é o psicossoma. O psicossoma, ele é o veículo das emoções. Esse veículo, a gente vai estar falando mais sobre ele, porque é um veículo muito importante do ponto de vista, assim, as emoções são a base das nossas relações. Então, a gente, durante aqui a conversa, durante a palestra, a gente vai estar aprofundando mais sobre o psicossoma, que é basicamente o foco do nosso assunto. E o quarto veículo de manifestação que a gente tem é o mental soma, que é o veículo do discernimento. Então, a conscienciologia, ela admite 4 veículos de manifestação, que é o soma, o energossoma, o psicossoma e o mental soma. A segunda base do paradigma consciencial são as múltiplas dimensões, ou seja, nós temos basicamente duas dimensões, assim, mais sucintamente. A gente tem a dimensão intrafísica e a dimensão extrafísica. A dimensão intrafísica é a dimensão onde nós nos manifestamos, onde nós, seres humanos, estamos e nos relacionamos com as pessoas. A dimensão extrafísica é uma dimensão onde a gente pode estar quando na condição de projetados ou na condição de consciência. Eu vou explicar isso para vocês. Mas a dimensão extrafísica, a gente também se relaciona com as pessoas, porém de uma maneira assim, de igual para igual, entre os iguais. Na dimensão intrafísica, a gente tem uma oportunidade única em que a gente pode conviver com todas as pessoas. Na dimensão extrafísica, a gente se conecta mais pelo padrão de energia que a gente tem. Então, é por frequências. Daí a gente já vê a diferença de estarmos, a diferença e a importância de estarmos na dimensão intrafísica. É uma oportunidade única. Muito bem. Existe um fenômeno, que é o fenômeno da projeção consciente, que ele é a saída do corpo, é um fenômeno fisiológico, é um fenômeno que acontece com todo mundo, independente da condição, qualquer condição que seja. A pessoa, ela sai do corpo e ela se manifesta em outra dimensão. Quando ela se desconecta deste corpo físico, do soma, e ela vai se projetar, ela tem a certeza que ninguém tira dela de que nós não somos só esse corpo físico. Então, ela vai ter a prova real, né? A gente estava falando do princípio da descrença, que ninguém vai precisar de convencê-la de que nós não somos só esse corpo. Então, a projeção da consciência, a projeção lúcida, nos traz essa certeza. Então, nós falamos dos veículos de manifestação, nós falamos das múltiplas dimensões. Pessoal, eu estou falando isso assim muito rapidamente, só para a gente ter uma noção desse assunto para a nossa palestra, tá bom? Só para a gente definir as linhas aqui que nós vamos estar conversando. O terceiro ponto aí, terceira base do paradigma consciencial, então, são as bioenergias, que nós vivemos uma vida de relação. E essa vida de relação é uma vida onde há trocas de energia. Então, quando você encontra uma pessoa e essa pessoa, ela pode não falar nada, ela pode não mexer um músculo, mas ela está tensa. E isso é transferido, essa informação ela é transmitida pelas energias. É o padrão de energia da pessoa. E cada um tem o seu padrão de energia, que é conhecido como energia consciencial, que é a energia da consciência. Então, a gente tem a energia imanente, tem a energia consciencial. A energia imanente é uma energia desprovida de informação, ou com o mínimo de informação consciencial. A energia consciencial ela vai ter informação da própria consciência. E tem aqui uma coisa muito interessante, que cada um tem o seu padrão de energia. A energia consciencial é uma energia que ela é o cartão de visita da pessoa.
Então, não adianta eu querer me manifestar com o padrão de energia da outra pessoa. Muitas vezes, nas relações, a gente quer ser como uma outra pessoa para tentar ter um determinado tipo ideal de relação. Isso não existe. Nós vamos estar nos relacionando com as nossas energias. Então, conhecer o nosso padrão de energia consciencial, conhecer quem nós somos, é de fundamental importância, porque é o que nós temos para trocar. São as nossas energias, que são personalíssimas. Muito bem. Então, até agora, a gente já falou de 3 bases do paradigma consciencial, que são os múltiplos veículos de manifestação, as bioenergias, as múltiplas dimensões. E tem a quarta base aí do paradigma consciencial, que são as múltiplas existências. As múltiplas existências, ou serialidade, né? As várias séries de vida, elas são compostas de ciclos existenciais. Um ciclo existencial, ele tem a dessoma, que é a morte biológica, ele tem o período extrafísico, vai ter a ressoma, que é o renascimento, e depois vai ter a fase intrafísica. Então, isso é um ciclo existencial. As múltiplas vidas que nós temos, elas são o conjunto desses múltiplos ciclos existenciais. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. E eu queria começar falando, então, da dessoma. A dessoma, a gente vai estudar o ciclo existencial a partir de um ponto que a gente vai começar, então, pela dessoma. A dessoma, ela é o descarte do soma. Então, a consciência, ela vai continuar existindo depois que a gente tem a nossa morte biológica. Ela continua existindo depois que a gente descarta o soma. Aí a gente já pode começar a pensar numa questão muito interessante, muito importante das relações humanas já na dessoma. A questão da gente trocar a palavra morte pela palavra dessoma é para a gente tirar da palavra, ou tirar do fato, do acontecimento, a carga energética e emocional que existe na questão da morte. Então vamos pensar, a dessoma é o descarte do soma. É muito comum quando alguém dessoma, a pessoa falar assim: perdi fulano, perdi a minha mãe, perdi o pai, perdi o irmão, perdi um amigo. Perdeu como? Ninguém separa de ninguém. Então, aí a gente começa a ver as relações. Há uma possibilidade de eu perder alguém? Como é que é isso? Como é que eu fundamento as minhas relações, uma vez que existe o princípio da inseparabilidade grupo K? Nunca mais que eu quero ver fulano na minha frente. Isso é possível? Então, fulano morreu. Que bom que morreu. Nunca mais vou precisar de conviver com essa pessoa. Será mesmo? Então, as múltiplas existências, elas já começam a nos trazer uma forma diferente da gente pensar as nossas relações. Com relação à dessoma, tem uma outra coisa também que é assim. Toda vez que uma costureira termina um vestido, o que ela fala? Ela fica feliz. Terminei o vestido. Quando um construtor ele termina a construção de um prédio, ou uma pessoa que está construindo a sua própria casa, ela finaliza aquele projeto, o que acontece com ela? Ela fica super feliz. Por que quando a gente finaliza um projeto, que é uma programação existencial, que se finda com uma dessoma, a gente não fica feliz? Olha que alegria! Olha, a pessoa chegou à conclusão da ProEx dela. A pessoa pode ser uma completista ou não, mas ela chegou, ela finalizou a etapa
de um projeto dela, que é um projeto evolutivo maior, que não termina com esse único ciclo existencial, mas ela finalizou uma etapa. Então, veja bem, a dessoma, será que ela é motivo de tristeza? Ou essa tristeza, ela vem de um relacionamento egóico que eu mantenho com a outra pessoa e que eu quero tê-la para mim? Então, a gente começa a ver assim, qual o tipo de relação que a gente tem aí com as pessoas que estão dessomando no nosso entorno, com os nossos parentes. Será que a gente deixa esses parentes caminharem? Será que a gente é um ser que tenta ter uma atitude egoísta de querer sempre ter? É o meu pai, a minha mãe, né? Então, a dessoma nos ajuda aí nesse processo, ok? Muito bem. A consciência, até agora tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem interromper para a gente passar sempre para a etapa seguinte com o princípio aí, o que a gente já tiver falado anteriormente, bem claro, tá? Eu consigo ver, mas não consigo ler. Posso pegar? Esse aqui? Esse pode. Porque eu acho que ele está com YouTube. Tá. Ok. Muito bem. Outra coisa que é importante de falar também, que a conscienciologia, ela tem duas outras itens que a conscienciologia aborda, que é a cosmoética, que é uma ética maior, uma ética mais ampla, que a gente tem oportunidades de estudar mais sobre a cosmoética e nos vários cursos da conscienciologia e aqui na Juriscons, e também sobre o universalismo. E a gente vai falar mais sobre o universalismo ainda hoje. Ok? Então, pessoal, se por acaso a gente não vai conseguir abordar tudo que tem sobre esse assunto num período de 1 hora, mas tem uma coisa boa para falar para vocês. Esse assunto ele vai ser abordado num curso que tem o mesmo nome, Curso das Relações Autênticas, e que a gente vai estar estreando esse curso no Rio de Janeiro. Em breve, a gente já vai estar tendo a oportunidade, aí com mais tempo, para a gente poder aprofundar mais. Aqui é só assim, para a gente procurar colocar alguma caraminhola aí, para a gente pensar sobre a existência das relações e a existência das relações autênticas, ok? Então, eu queria perguntar para vocês o seguinte: quantas maneiras e quais são elas? Quais são as maneiras que o ser humano tem de chegar nesse planeta? Uma vez eu perguntei isso assim, quais são as maneiras de se chegar nesse planeta? E alguém me falou assim, de nave espacial, extraterrestre chega. Então não é isso, tá? Eu quero saber assim, ser humano. Como é que o ser humano chega nesse planeta? Como é que a pessoa, a consciência, ela se torna um ser humano vivente neste planeta? Alguém sabe me dizer? Quantas maneiras tem? Não falei só. Uma maneira? Soma. Uma maneira. É isso aí, pessoal. Eu desconheço, nunca vi ser humano nascer por brotamento, outras. Ovo, o que é? Ovo. Ovo, né? Se bem que a gente nasce do ovo, né? Mas assim, não é aquele ovo que foi fecundado lá longe e tal. Ele é chocado na barriga. E aí, por que disso? Porque para a gente se tornar um ser humano, humano quer dizer que vive nesse planeta, que está vivo aqui, para a gente se tornar um ser humano, a gente precisa de um espermatozoide e de um óvulo. Então vamos lá, vamos devagar com isso aí. Para se produzir um espermatozoide, se produzir um óvulo, precisa de um homem e uma mulher, que esse óvulo com esse espermatozoide uniu e formou um ovo, né? E esse ovo ele vai crescer, vai se desenvolver. Esse ovo nós todos já fomos um ovo no passado, né? E aí o seguinte, a primeira relação
que a gente tem nesta existência é a relação com o dono desse espermatozoide e a dona desse óvulo. O dono desse espermatozoide, ele é conceitualmente, na relação com essa consciência que está vindo, ele é chamado de pai. A dona do óvulo, ela é conceitualmente, na relação com essa consciência que está chegando, chamada de mãe. Então, isso é pai e isso é mãe. E nós somos o resultado da união de um óvulo com espermatozoide, doados por um pai e uma mãe. E aí eu pergunto para vocês, antes da gente ressomar, a gente passou um período no extrafísico, aquele período de soma, período extrafísico e ressoma. Esse período extrafísico, a gente fez uma programação, projetou alguma coisa para a nossa existência. E essa programação que a gente fez, se o pai, o nosso pai e a nossa mãe não permitir, ela já deixa de existir logo de cara. Então, olha só, para o sucesso da realização da nossa programação existencial, a gente já depende de outras duas consciências aceitarem e permitirem que a gente se torne uma consciência. Senão, nosso projeto não adiantou de nada, vai por água abaixo, nós vamos ter que começar tudo de novo, com outros pais, com outra carga genética, vai ter que reprogramar tudo de novo. Então, a gente já nasce numa relação de devedor, vamos dizer assim. A gente já tem que agradecer a pai e mãe pelo simples fato de permitir que a gente exista nesta vida. O dia que eu cheguei a essa conclusão, né, que eu entendi esse processo, para mim foi um choque, foi um impacto. Por quê? O que as ciências, as linhas de conhecimento, principalmente a psicologia, coloca para a gente? Quais são os principais problemas que a gente tem com a mãe? Poxa, se as nossas relações conflituosas, as principais, são exatamente com aquelas pessoas que permitiram que a gente comece a realização da nossa programação, é um negócio assim, olha, hoje, gente, não é? É uma coisa assim para a gente pensar, né? É uma coisa que não dá para passar desapercebido e querer evoluir, passar para o próximo passo assim, né? Então, e aí tem uma outra fase. Bom, nessa parte aí tem muita coisa que a gente vai abordar no curso, mas só para se ter uma ideia. Alguém aqui já pensou que quando se faz uma programação existencial, quando a gente está lá no extrafísico, a gente tem que levar em consideração, às vezes a gente leva em consideração assim, muita coisa para frente. Eu quero fazer isso, eu quero melhorar esse traço, eu quero adquirir aquele outro traço que está faltando, eu quero trabalhar nessa relação, naquela relação. Então a gente trabalha muito assim coisas para frente. Mas existe um negócio chamado carga genética que vai ser herdado desse pai e dessa mãe e que se a gente não tiver muito atento com a carga genética, não é a paragenética, a genética, a gente pode também ter uma interrupção da nossa programação existencial. Ou seja, as doenças, elas têm um fator genético. Então, quais são as doenças da minha família? A família genética, a família intrafísica, eu estou falando só de intrafísico, só desse soma. Carga genética tem relação com esse soma. Então, quais são as patologias, sejam elas de fundo emocional, de fundo somático, o que for, de qual âmbito for, que prevalece nas nossas famílias, na minha família, né, na família de cada um, e que pode ser um interruptor da realização da minha ProEx.
Então, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar, assim, eu desenvolvo a ProEx e cuido desse soma. Cuido desse soma porque a genética, ela é só um fator de uma tendência para desenvolver a patologia. Se não tiver um gatilho, eu não desenvolvo, ok? Então, mas isso daí é uma outra história para a gente pensar sobre a carga genética que a gente tem, o que a gente tem de informação que a gente traz do contexto mesológico, onde a gente escolheu nascer, e que é facilitador ou não do desenvolvimento da nossa ProEx. Isso tudo são relacionamentos, ok? Muito bem. E aí a gente então renasceu, era um ovo, o ovo implantou lá no útero de quem? Da mãe. E pessoal, nessa fase nós vamos literalmente, a fase intraútero, nós vamos literalmente respirar o ar da nossa mãe. Quando a gente fala assim, eu respiro o mesmo ar do outro, eu estou no mesmo ambiente, então esse ar que eu estou respirando, vocês que estão aqui na sala também estão respirando esse mesmo ar. Mas eu estou falando de uma outra condição. A pessoa, ela inspira, leva o oxigênio para dentro dela e é esse oxigênio que ela respirou é que vai nutrir você que está dentro da barriga da sua mãe. Portanto, começa a distinguir a relação, a diferença na relação mãe-filho e pai-filho. São 9 meses em que você vai alterar o soma desta mulher, chamada mãe. Já pararam para pensar nisso? Vamos pensar nessa primeira relação que existe aí, relação somática, porque a relação energética a gente já está tendo com o nosso pai, mas a primeira relação somática. Quantas coisas nós podemos tirar desse período que a gente passa dentro do corpo de uma outra pessoa? Então, a gente chega, vamos dizer, estragando esse corpo da mãe, ela vai engordar, ela vai ganhar peso, ela vai aumentar a quantidade de sangue. Eu não estou nem falando de coisas maiores. E ela topou. Ela topou tudo isso e você vai nascer. Vamos lá. Eu estou dizendo até agora, não estou falando da qualidade do que vai ser feito depois que nasceu. Se a mãe te jogou no lixo, se te deu para doação, o que foi feito é outro departamento. A gente se fixa muito em algumas outras coisas e perde a importância da gratidão que a gente precisa ter, independente da qualidade da relação que nós temos com essas pessoas, pai e mãe, e a gente esquece da gratidão que a gente precisa ter com pai e mãe, pelo simples fato de ter nascido. Por isso que eu gosto muito de detalhar essa fase da gestação, né? Essa fase da permissão da gente chegar, né, no intrafísico. E nessa fase, então, a gente tem muitas coisas que vão falar da nossa relação. Então, tem gestação que é muito boa, não tem problema nenhum. Tem gestação que a mulher tem problema de pressão. Tem gestação que a criança se enrola no cordão umbilical. Então, tudo isso vai falar da relação desses dois seres, pai, mãe e filho. Tudo isso vai falar de uma relação de uma criança, de uma consciência que está para chegar no intrafísico e que ela vai se deparar com outras consciências que fazem parte da para-história dela. Então, nós estamos começando a falar o seguinte: a mãe tem múltiplas vidas, múltiplas relações, o pai tem múltiplas vidas, múltiplas relações, e essa criança também tem múltiplas vidas e múltiplas relações. Então, eu queria dizer para vocês, vamos ver se vai aparecer aí, que essa criança aqui, ela tem história. E ela tem muita história. Ela tem muitos afetos e muitos desafetos construídos.
Inclusive, o que mais marca nas relações humanas são exatamente os desafetos. E os desafetos, eles nos marcam, quanto mais eles nos marcam, mais a gente precisa de trabalhá-los e mais perto das pessoas com as quais nós temos as relações mais vincadas, são as pessoas que estão mais próximas da gente, são as pessoas que têm a mesma carga genética e as mesmas células sanguíneas, praticamente as mesmas células sanguíneas correndo. Então, família é o primeiro núcleo que a gente tem, onde a gente vai trabalhar as nossas relações que a gente traz de outras vidas, a gente, a mãe, o pai, o irmão, e a gente resolveu agora que vai viver todo mundo junto. Então, ter um olhar mais amplo para essa família é uma coisa muito importante. Tem uma condição que aqui, antes da criança nascer, antes do parto, que eu gosto muito de falar também, que é o seguinte. A pessoa, vamos pensar assim, a programação de vida de um outro ser que está tentando ser humano, é ele conseguir se adaptar ao soma, a esse soma físico, né? Então, o que ele faz? Ele vem, escolhe o pai, escolhe a mãe, fica ali no outro e conseguiu. 3 meses de gestação, opa, beleza, eu já consigo movimentar braço, já consigo movimentar a perna, sou completista, posso dessomar. Muito bem. Ele vai para o extrafísico e isso aqui é uma hipótese, tá? Um exercício de imaginação. Aí ele vai para o extrafísico e fala, bom, agora eu quero ver como é que o meu coração funciona, como é que os meus rins funcionam, porque parece que vai ter que ter essas estruturas aí para eu ser um humano. Então ele torna a nascer, torna a juntar um óvulo com espermatozoide, vai lá, outra, 6 meses de gestação, opa, sou completista, consegui atingir, já posso finalizar a minha meta, meu projeto finalizou. E aí ele dessoma. Agora pega essa mesma história que eu contei e vamos contá-la agora sob o ponto de vista da gestante. Ela quer muito ter um filho, e aí ela engravida e ela perde a criança com 3 meses. Passa um tempinho e tal, ela vai lá, faz um monte de tratamento, tarará, tarará, opa, engravidei de novo. Ai, agora que beleza. 6 meses de gestação, ótimo, consegui, perdi de novo. O que a mente desta mãe vai falar para ela? Aquela mente que a psicologia tanto fala para a gente, que a gente tem uma tendência a pensar tudo de ruim, é dizer assim, eu não sirvo para ser mãe, eu não sou uma boa pessoa, o que eu fiz de errado? E olha o que ela podia estar pensando sobre a relação dela com essa consciência, que às vezes ela não viu com estes olhos, mas ela interagiu, ela permitiu chegar. Essa consciência teve 6 meses de vida intrafísica. Ela construiu uma relação com o pai, com a mãe, e ela permitiu que essa consciência fosse completista. Por que a gente tem uma tendência de falar assim, poxa, ela perdeu a criança, coitada. Olha como que a gente perde a oportunidade de enxergar relações positivas, relações saudáveis e cria estruturas, cria condições em que o nosso psicossoma, as nossas emoções dominam tudo. Então, isso é mais uma coisa que a gente também fala lá naquele curso que eu falei com vocês, que nós vamos ter lá no Rio de Janeiro, ok? Isso tudo a gente vai aprofundar um pouco mais. Não vou ficar falando tudo aqui, tá bom? Muito bem. Uma outra coisa que a gente pode começar a pensar ainda nesta fase, e até um pouco depois do parto, considerando as múltiplas existências,
Nós viemos aí num ciclo de uma hora a gente é vítima, outra hora a gente é algoz, outra hora a gente é vítima, outra hora a gente é algoz. E agora nós estamos no útero de quem? Vamos colocar aqui por hipótese, eu sou algoz e estou no útero da vítima. Já pararam para pensar que a gente tem uma grande oportunidade de não causar nenhum mal para a nossa vítima, já na vida intraútero? Então, como é que foi a gestação, a gravidez da nossa mãe quando a gente estava ali? Foi uma relação boa com ela? Então, a gente já começa aí. Aí nasce o ser vivente, o ser humano. E esse ser humano, ele é da nobreza. É uma rainha, uma ex-rainha ou um ex-rei. E a gente foi o serviçal desta ex-rainha ou desse ex-rei. E aí essa criança, ela já está aí com seus 8 anos, 7 anos. A internet agora já fala quais são as atividades que os pais podem exigir das crianças de acordo com a faixa etária. Mas vamos colocar aí 8 anos, 9 anos, já dá para arrumar uma cama? Acho que dá, né? E aí o ex-serviçal vai ter que falar com a ex-rainha que ela tem que arrumar a cama. E ela vai falar, não, ela é uma criança de 8 anos, não quero. E o serviçal vai ter que falar com ela. E ela vai ter que obedecer. Porque nesta vida atual, a relação dessas pessoas é de pai, mãe e filho. O pai e a mãe sabem disso. Ou quem conhece admite. O paradigma consciencial sabe disso, né? Ou admite as múltiplas existências. Na maioria das vezes, quase 100%, embora saibamos, a gente não aplica na hora de mandar o filho arrumar a cama, tá? Isso é uma outra coisa também muito importante. Só que, então a gente tem que atualizar essa condição e tem que considerar quais são os atributos que essa rainha, que esse rei tem, quais são os atributos que eu, na condição de mãe ex-serviçal dessa rainha, tenho, que eu vou conseguir fazer com que essa consciência hoje arrume essa cama. Gente, nós vamos ter que nos virar nos 30 e descobrir e estudar. Olha como que a relação familiar, se trabalhar as emoções numa família com pai, mãe, filhos, irmãos, já era difícil, agora fica um pouco mais difícil, porque eu estou colocando, inclusive, que a gente vai ter que olhar para o outro e dizer, essa consciência, ela é multimilenar, ela tem muitas vidas e eu também. Quem foi ela e quem sou eu? Quais são os trafores que ela desenvolveu nas outras vidas? Como é que eu vou lidar com ela agora? Qual foram as últimas relações que eu tive com ela e que eu estou tendo agora? Eu fui a vítima ou fui o algoz dela? E ela foi minha vítima ou foi meu algoz? Então, olha quanta coisa a gente pode trazer para as relações familiares da gente. Quantos conflitos a gente pode resolver, ou pelo menos entender, quando a gente começa a aplicar a condição da multiexistencialidade, da serialidade no nosso dia a dia. E a proposta evolutiva que nós temos é exatamente a de trabalhar essas relações. Mas muito bem. Tá todo mundo pensando muito, eu tô sentindo aqui. Eu tô aqui refletindo sobre uma questão que é o seguinte, você falou bastante da gratidão pelo simples fato de um casal ter nos oportunizado nascer. Certo. E falou bastante dessa relação e dessas oportunidades intrauterino. Tá. E no caso da adoção, como é que fica isso? Tá. Que você dirige a sua gratidão ou não a um determinado casal e aqui, por algum motivo, você vai viver com uma outra família. Como é que fica essa questão?
Eu estava pensando aqui se gera alguma efetiva, alguma coisa diferente. Eduardo. Se aumenta ou diminui as oportunidades. Tá. Então, assim, eu vou sintetizar a pergunta do Eduardo, só para, não sei se deu para todo mundo escutar quem está à distância, né? Vamos repetir. Então, o Eduardo está perguntando o seguinte, com relação à gratidão que eu falei ao pai e à mãe biológicos, como é que fica a condição da criança adotada, né? Essas relações que ela vai ter, não é isso? Com o pai, com a mãe, essa gratidão. Existe uma condição em que mãe e é uma só. Pai é pai e é um só. Isso é muito sério. Por quê? E aí eu vou falar por mim, tá? Com tudo que eu tenho visto e tenho estudado, não existe mãe adotiva. Não existe pai adotivo. Estou falando no conceito da palavra. Pai e mãe é aquele conceito biológico. Existe uma pessoa, ou um casal, ou uma família, que tem um afeto muito grande, que tem uma disposição muito grande, que tem um afeto, que vai se dedicar a essa outra consciência adotada, talvez mais do que a mãe e o pai biológicos, tá? Eu não estou falando da qualidade da relação. Mas aí é um outro conceito que a gente pode tentar pensar nele. Por quê? A história de vida desta criança adotada, ela tem um marco na vida dela. Ela tem um registro muito profundo, que é um registro de abandono. Ela foi abandonada pelaquela consciência chamada mãe ou chamada pai, que ela elegeu para renascer, que ela criou o primeiro vínculo, a quem ela deve imensa gratidão por ter permitido começar a proex dela. Aí ela vai criar outros vínculos de relação, inclusive com aquela pessoa que vai, a partir de uma fase da vida, que seja do nascimento, de alguns dias de vida, ou de meses de vida, não sei, vai adotá-la. E vai ser o gestor, aquele que vai provir a subsistência dela numa outra etapa da vida, fora da vida do útero. Então, vai ensinar a caminhar, a comer, vai dar educação, vai dar formação, vai dar afeto, vai dar carinho. Isso é a relação que ela vai manter com essa nova família. Muito bem, isso pode estar numa programação existencial dela? Pode. Ela pode ter programado simplesmente nascer de uma e torcer para que a outra escolha e ache para ela continuar, porque ela vai estar numa condição de restrição para que o outro, para que aquela que a gente chama de mãe adotiva, né? Aquela pessoa que adota ela é que vai ter que fazer o movimento de encontrar. Que talvez não pudesse nessa vida gerar criança e fosse impedir de ter aquele relacionamento. Ela pode ter programado isso. Pode ser. Ela pode ter sentido. Mas veja bem, o que eu quero trazer aqui é a questão das relações. A relação com mãe é a relação de óvulo e espermatozoide. Juntou, útero, nasceu. Isso é mãe e pai. A partir daí, a relação de afeto, o compromisso, a dedicação, tudo mais que a gente sabe, é com uma pessoa que, além de ser mãe, se dispôs a continuar essa relação. Essa relação que pode ser feita por uma outra, que aí é a questão da adoção. Eu não sei se eu respondo coisa ou se a gente vai trocar informação com relação a esse assunto. É um assunto muito abrangente, é um assunto bastante polêmico e eu acho que é muito bom que a gente pense nisso, mas pense de uma maneira maior, de uma mais ampla, considerando
não só essa vida intrafísica, não só a relação com essas consciências nesta vida intrafísica, mas de uma forma mais ampla, ok? Gente, o pessoal tá rindo de mim, mas eu vou falar com vocês. E esse é um assunto muito bom para a gente discutir lá no curso, ok? Estou falando vocês. Tem não só esse assunto polêmico, como tem outros assuntos polêmicos aí com relação acerca das relações, tá? Vamos lá? Deixa eu só ver meu nome. Muito bem. Continuando, então, a proposta nossa evolutiva, o que que é? Nós temos uma proposta evolutiva que é a gente ir do vírus, né? A gente vem movimentando e tal, estamos aqui como seres humanos e vamos caminhar até a condição de consciência livre. Esse processo, onde a gente passa pelos ciclos existenciais, onde a gente descarta soma, descarta holochakra, adquire um novo soma, vem para o intrafísico, tem uma vida, vai se relacionando e tal, até que um dia a gente descarte o psicossoma e vai viver com uma consciência livre, com uma consciência que vai se manifestar só na dimensão extrafísica. Muito bem. Se a gente fosse sintetizar o que é evolução, a evolução é um processo para que eu consiga descartar meu psicossoma. Ah, bom, então o que eu vou fazer? Tchau, psicossoma? Não, não adianta não, porque ele vai voltar. Ele não sai da gente a cada vida que a gente tem, né? Então, como que a gente faz para se livrar, vamos dizer assim, desse psicossoma e virar logo uma consciência livre? O psicossoma é o veículo das emoções. Se ele é o veículo das emoções, nós precisamos trabalhar as nossas emoções. E para a gente trabalhar as nossas emoções, a gente precisa de outras pessoas. Porque não existe um melhor local, uma melhor forma da gente trabalhar as emoções que não seja as relações humanas. Então, gente, a nossa evolução, ela vai se dar através dos ciclos existenciais, com uma importante parte na fase intrafísica, onde a gente vai ter uma oportunidade de conviver com outras pessoas, e essa convivência com outras pessoas, nos relacionando com os outros, é que nós vamos trabalhando as nossas emoções até que um dia elas estejam tão tranquilas e tão serenas que nós possamos descartar o nosso psicossoma e aí passar para uma outra condição. Muito bem. Durante essa fase de vários ciclos evolutivos, a gente está fazendo um curso que chama curso grupo kármico. Ou seja, a gente vai da fase de intervisão até a fase da policarnalidade. A fase da intervisão é aquela fase em que a gente tem um convívio patológico com as consciências, onde a gente faz um monte de bobagem mesmo. Mas são bobagens que a gente acha que está fazendo certo. Vou dar um exemplo assim, bem pequeno. Imagina que você é dono de uma empresa e você cria um estatuto e várias regras para essa empresa. Mas como você é o dono, e você é um dono assim, você acha que o importante da vida é você ficar rico e ganhar bastante dinheiro e mais nenhum outro propósito, então o que você vai criar? Você vai criar regras onde você põe os seus funcionários para trabalhar muito, até a exaustão. Alguns países aí, a gente sabe que tem países que é uma honra a pessoa trabalhar até morrer, né? Não é até a velhice, não é até morrer na velhice, é morrer de trabalhar. Bom, enfim. Aí você foi lá e criou várias regras, colocou a pessoa, os seus funcionários para trabalharem muito, até exaustão, para você ficar rico, e você acha que aquilo está certo, porque seu propósito de vida é ficar rico, e aqueles são seus valores, os seus princípios, está tudo certo. Muito bem. Aí você dessoma e vem numa outra vida, e você vem e vai pedir emprego exatamente nessa empresa. Então, se na primeira fase, a fase da intervisão, em que você vai criar
interprisão. Você vai se prender com todos esses funcionários para os quais você criou regra. Evolutivamente, quando você volta e vai ser funcionário dessa empresa, é quando você vai sofrer as ações daquilo que você mesmo criou. E aí você sente aquilo tudo. Essa é a fase da vitimização. É uma nova etapa do ciclo do curso Grupo K. Então você vai se tornar vítima, e aí você pode se tornar uma vítima consciente. Na maioria das vezes começa com um processo inconsciente, depois você vai passando por um processo consciente daquela própria estrutura que você mesmo criou. Então pensa nisso em termos de relações ao longo das existências. Você mesma foi o algoz da pessoa, depois você vai passar por uma condição de vítima, e aí você vai começar a ter uma condição de lucidez nessa relação. E quando você começa a adquirir lucidez para esses relacionamentos, e você consegue entender que, puxa vida, eu não fiz mal nenhum a essa pessoa, porque ela não gosta de mim. Eu não fiz mal nenhum, talvez nessa vida. E nas outras? Aquela pessoa que te olha, ela não pode te ver. Ela já arrepia tudo. Eu tô falando do outro com a gente, porque tem da gente com o outro também, né? Mas vamos pensar, o que será que eu fiz para aquela outra pessoa, para que ela não possa nem me ver pintada de ouro, como diz o ditado, né? Então, assim, esse é o momento em que a gente está sofrendo daquela ação que a gente fez no passado, então a gente está sendo vítima, só que a gente começa a ser uma vítima mais lúcida e a gente começa a entender algumas coisas. Só que veja bem, o processo evolutivo ele é um processo e ninguém evolui aos tapas, mas por etapas. Então, olha só, eu não consigo sair da fase de interprisão e passar para a fase de vitimização. Ah, acabou a interprisão, agora eu sou vítima. Ah, agora eu vou me passar para o processo de recomposição. Não, em alguns momentos eu ainda vou criar interprisões, em alguns momentos eu já posso estar me recompondo, que é uma outra fase. E aí, para que eu não caia muitas vezes nas repetições dos meus comportamentos antigos que me causam repetições, eu posso criar um negócio que chama Código Pessoal de Cosmoética, que é um código que eu mesma vou criar para mim, dentro de uma cosmoética, que é uma ética maior, que vai me salvaguardar quando eu estiver para cair naquele comportamento. Opa, peraí, eu não vou mais fazer isso. Eu já determinei para mim mesma. Então, existe um curso chamado Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Ele está até grifado aqui, ó, que eu tive que rasurar, porque o primeiro módulo, pessoal, vai ser agora dia 13, 14 e 15 de julho. Então, o Código Pessoal de Cosmoética é uma ferramenta muito importante que vai nos ajudar a evitar comportamentos que nos levam a voltar a ter relações patológicas que nós já tivemos e que nós não queremos ter mais. Sejam relações conosco mesmo, sejam relações com outras pessoas. Então, o Código Pessoal de Cosmoética é um curso que vai ser dado aqui em Foz do Iguaçu no dia 13, 14 e 15 de julho. Quem puder, não perca. Os professores são Roberto Almeida e Cristina Aracaki, dois excelentes professores, ok? Então, essa é uma ferramenta extremamente importante para que a gente consiga passar e evoluir dentro do nosso curso Grupo K. Quando a gente sai a gente já entrou na fase da recomposição, a gente vai se recompor com as pessoas e aí a gente vai começar. A fase da recomposição é uma fase onde a gente vai trabalhar muito com a condição da assistência. É quando a gente conhece a cosmoética, já começa a entender um pouco mais de uma ética maior
E começa também a fazer as assistências. Sejam as assistências de TACOM, de conciliação, ou de TAGS, alguma coisa mais evoluída, mas a gente também começa a fazer as assistências. E tem uma frase muito importante no livro do Homo Sapiens Reurbanizados, que o professor Valdo diz o seguinte: quem procura fazer assistência enfatiza o lado de carência das pessoas e não a capacidade delas em nos aborrecer. Veja bem, eu estou falando aqui, quando a gente se depara com aquela consciência que foi a nossa vítima ou que foi o nosso algoz numa outra vida e aquilo reverbera, só a proximidade dela já reverbera dentro da gente. E essa consciência também está evoluindo e aquilo se nos incomoda e ela fala uma coisa e aquilo já não bateu bem. Então não foca na capacidade dela de nos incomodar, foca no que ela tem de carência e assiste. Então, quando a gente for nessa ânsia de desconforto que a gente tem, falar mal de alguém, em vez de falar mal, pensa nos problemas, pensa nos males dessa pessoa e vê se faz alguma coisa para ajudá-la. Assiste essa pessoa, ok? E esse processo todo, então, de interprisão, vitimização, recomposição, é uma fase que, ao longo dos ciclos, é uma fase que dura muito tempo, até que a gente, então, engrena e aí começa a entrar na fase da libertação, que é uma fase um pouco mais acelerada, para a gente chegar na condição da policarnalidade. Então, se a gente fosse fazer um gráfico, esse gráfico já existe, o professor Roberto Almeida que deu esse gráfico e foi muito bom e eu uso dele. Então, assim, aqui está a evolução e aqui seria a linha do tempo. Então, a gente está assim, caminhando, e de repente, o processo da libertação ele já faz uma curva mais acelerada. E aí a gente tem, na fase da libertação, um vislumbre da gente começar a sair da condição da interprisão. É o começo da mega fraternidade. É onde a gente consegue entender o que é o para-direito. A mega fraternidade, ela é um curso estudado aqui, ó. Curso Teáticas da Mega Fraternidade. Esse curso é um curso dado por 2 EPICONs, professor Marcelo Silva, professora Cristina Dacarte, onde a gente aprofunda muito os 2 temas, a mega fraternidade e o para-direito. O próximo curso que nós vamos ter vai ser em Brasília, dia 8 e 9 de Brasília. Pessoal de Brasília que está me assistindo, ó, atenção, vou colocar aqui na tela todas as próximas turmas. Atenção aí, quem estiver em Brasília, não perca. Quem estiver em Belo Horizonte, dá um pulinho até Brasília, vai lá e não perca. Um curso de campo, são 2 campos bioenergéticos, a gente aprofunda o estudo da mega fraternidade, a gente vai falar sobre o para-direito e isso vai nos ajudar a entender mais profundamente as relações. No curso Teáticas da Mega Fraternidade tem uma técnica que chama técnica da paragratidão. Eu não vou falar nada. Vai lá. Isso muda bastante. Não acredite em mim. Vai lá, tem as próprias experiências e como é que é, pessoal? Tá? E aí a gente vai, então, com a mega fraternidade e o para-direito, é onde a gente tem, entende sobre isso, é quando a gente está da fase da libertação sobre indo para a policarmalidade. A fase da policarmalidade é uma fase que a gente já não pede mais para a gente, o tempo todo a gente é doador e a gente já está praticamente chegando naquela condição do descarte do psicossoma, tá? O que eu tenho para falar para vocês hoje é isso. As relações autênticas, então, elas existem? Elas são autênticas à medida que a gente está sendo coerente com o nosso nível evolutivo e isso torna dela uma relação autêntica.
ser franco ser sincero é diferente de ser agressivamente franco? Ser coerente com a nossa realidade é impor ao outro a nossa verdade? Então, a minha pergunta é: uma relação autêntica é uma relação onde eu sou coerente com a minha origem multiexistencial, ou é uma relação onde ela vai ter um nível de verdade, e eu falo isso com muito cuidado, porque verdade é uma coisa, é um outro conceito que a gente vai aprofundar num outro momento, mas é uma relação mais evoluída, aonde não temos mais as emoções para intervir nesse comportamento. Tem algumas pessoas querendo falar, eu vou dar aí uns minutinhos, tá? O Leandro pergunta se a amizade raríssima tem a ver com relações sinceras. A amizade raríssima, ela tem a ver com as relações sinceras, mas talvez ainda não com a relação autêntica, em função disso que eu acabei de falar. A amizade raríssima ela é uma condição em que a gente ainda tem uma relação de psicossoma com a outra consciência. Mas ela é bem mais evoluída do que as nossas amizades do cotidiano, do dia a dia, do que a gente tem no normal. A amizade raríssima não é aquela amizade que vai defender a gente e passar a mão na cabeça da gente. A amizade raríssima é aquela pessoa que a gente elege para ser o nosso amigo raro. Então, sou eu que dou ao outro o título de amigo raro. Isso é muito importante também. É uma amizade sincera, é uma amizade mais evoluída, sem dúvida nenhuma. Mas é uma amizade que ainda estamos falando de psicossoma. Algum nível de emoção ainda temos aí, ok? Mais alguma coisa aí, Madá? Então, pessoal, para finalizar e fechar com chave de ouro, eu quero convidar vocês para esse evento, que é a quarta semana da Paradireitologia, desculpa, a sexta semana da Paradireitologia e o 10º Fórum da Paradireitologia. Isso vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, de 9 a 12 de agosto. Aqui nós vamos ter várias pessoas, pesquisadores do Paradireito, que vão estar debatendo sobre a Paradireitologia. O tema desta edição da Semana Paradireitológica é a interação cosmoética e paradireito. Você que ficou aqui nos escutando e pensando e refletindo sobre o que são as relações autênticas, tem muito a trocar de informação com esse grupo de ponta, que são os pesquisadores que estão neste fórum e que vão estar falando sobre a interação cosmoética e o paradireito. Não percam, venham participar, vamos trocar informações, vamos pensar que nós todos fazemos parte de um grupo evolutivo e estamos dentro de um curso Grupo OK, ok? Certinho? Então, pessoal, eu quero agradecer a todos. Espero ter deixado bastante reflexões aí para vocês. O ideal é que o curso não termine quando termina essa conexão aqui com a gente continue refletindo. Eu sou voluntária da Juriscons. Nós podemos nos encontrar, nosso próximo encontro lá no Rio de Janeiro, lá no curso, ou aqui na Juriscons, ou se alguém quiser anotar aí meu e-mail para a gente trocar informações, é letra K, letra A, então ka.juliane, com i no final, @gmail.com. Estou à disposição para a gente trocar ideias e informações sobre o assunto,
ok? Até a próxima e obrigada pela oportunidade.